Salve, salve torcida, voltamos aqui com o nosso canal. Pessoal, acabou aí agora há pouco esse empate horroroso aí do Vasco por 1 a 1 contra o Botafogo. Vasco muito mal, mais uma vez jogando um péssimo futebol, quase foi derrotado se não fosse o golzinho em Salvador do Carlinhos aí no final. O Vasco teria sido derrotado aí mais uma vez no Campeonato Carioca e perdendo seu primeiro clássico. Jogando em São Januário, o Vasco não conseguiu se impor. Primeiro tempo o Vasco foi completamente dominado pelo Botafogo, apesar do Botafogo não ter finalizado. O Vasco não conseguiu ter as ações do jogo, jogando dentro de casa, jogando em São Januário. O Vasco não conseguia criar. O meio campo do Vasco é horroroso. Não dá mais, cara, não dá mais pra ver Bruno Gomes e Andrei vestindo a camisa do Vasco, sendo titulares, menos ainda. É difícil, velho. É difícil a gente assistir jogo do Vasco. Quem assistiu esse jogo do Vasco aí chegou a escorrer sangue dos olhos, porque, meu amigo, velho, é um absurdo esse jogo aí. É um absurdo esse futebolzinho apresentado pelo Vasco. É praticamente a mesma coisa do ano passado, ou até pior, porque o Vasco não consegue propor o jogo, os reforços já estão dentro de campo, até o momento não estão fazendo tanta diferença assim. Somente esses jogadores aí contratados não vão fazer diferença pro Vasco, não vão conseguir ajudar o Vasco a voltar para a primeira divisão, porque parece ser uma realidade muito distante do Vasco, pelo que o Vasco está apresentando nesse início de temporada aí. E eu não culpo o técnico Marcelo Cabo, e sim a diretoria que entregou na mão dele esse elenco fajuto, esse elenco miserável, para ele treinar, para ele tentar fazer algo de diferente, algo extraordinário e levar o Vasco de novo para a Série A, porque realmente parece que está muito difícil do torcedor vascaíno confiar que esse time vai voltar para a primeira divisão. Bem complicado. O Vasco jogou com um time aí do mesmo nível igualzinho, não é um time melhor, não é um time pior, é do mesmo nível, é dois times fracos que vão aí suar muita camisa se quiserem voltar para a primeira divisão, e o Vasco não consegue, cara, não, mesmo jogando dentro de casa, o Vasco não consegue, empatou aí na Bacia das Almas com um gol chorado aí do Carlinhos, porque se não fosse aí esse gol era mais uma derrota, o Vasco podendo chegar à lanterna do Campeonato Carioca, e o Vasco ainda corre seríssimos riscos de cair para a segunda divisão no Campeonato Carioca, apesar de eu não acreditar que isso vai acontecer, mas está ali, estava ali na penúltima colocação com o mesmo número de pontos do último colocado. Agora com esse empatezinho eu não vi como que tá a tabela, mas a situação ainda é complicadíssima, o Vasco fazendo feio, vexatória a campanha do Vasco aí nesse Campeonato Carioca. Como eu falei, o técnico Marcelo Cabo chegou agora, na minha opinião ele não é culpado, sim a diretoria que mantém ainda a esperança que jogador da base, jogador que não joga nada, que vai resolver a situação do Vasco. Jogador da base, cara, precisa de muito tempo para ser lapidado, precisa de tempo, de experiência. Muitos jogadores desses aí da base que subiram não têm capacidade de jogar com a camisa do Vasco. Vinícius é um caso deles. O Andrei, péssimo, cara, é horroroso esse jogador. Não consigo mais elogiar o Andrei. Sempre vou olhar ele com um olhar crítico, porque o futebol desse cara, velho, desapareceu, sumiu, como do seu Thales Magno, que foi substituído aí no meio do jogo, né, no intervalo da partida, porque realmente, velho, esses jogadores não sabem mais jogar futebol. É inacreditável. O Vasco morto dentro de campo, o Vasco se arrastando. Mais uma vez aí, mais um empate, o Vasco não consegue vencer. É difícil, cara, é difícil a gente torcer para um time fraco como esse. A gente não vê mudança. O torcedor vascaíno paga sócio, paga esse Premier aí da Vasco TV para acompanhar os jogos, que quem preferir paga o do Carioca lá, né, da Carioca TV, também paga aí camisa do Vasco. O Vasco vai lançar a camisa agora, a nova camisa 3 vai ser lançada dia 24. O torcedor vai lá, vai tirar do seu bolso R$250, R$280 para comprar a camisa do Vasco original, para chegar na hora do jogo, ver essa porcaria dentro de campo, para ver esse time aí não mudar nada, ver os mesmos jogadores fazendo as mesmas jogadas, voltando sempre a bola no goleiro. Eu vi um lance bizarro, ridículo no finalzinho do jogo com o Bruno Gomes, que estava de frente para a área, era só cruzar o time todo do Vasco na área do adversário, ele voltou a bola no goleiro. Eu entrei em desespero, cara, eu xinguei ele, eu xinguei até a mãe dele, cara, porque não deu. Velho, inacreditável como que o jogador consegue ser tão fraco a nível de não conseguir raciocinar, vendo que o time tava perdendo o jogo, poderia jogar a bola para dentro da área para tentar alguma coisa, ele volta a bola não sei quantos metros pro goleiro. É inadmissível a gente ver o Vasco nessa situação. O Vasco está acabado, pessoal, e está virando time pequeno realmente. Hoje nenhum time respeita mais o Vasco, até mesmo o Botafogo, que era o rival fácil do Vasco bater, principalmente jogando em São Januário. O Vasco não consegue mais, foi dominado no primeiro tempo. No segundo tempo, com algumas substituições, colocou o garoto MT jogando mais à frente, tirou o Thales Magno, colocou o Léo Matos, tirou o Thiago Reis, que também não joga absolutamente nada, colocou o Laranjeira, e mesmo assim o Vasco teve muitas dificuldades no início do segundo tempo. Deu uma melhorada
razoável. Teve um lance do MT que ele acertou o travessão. Na minha opinião, mesmo o Carlinhos fazendo o gol aí de empate do Vasco, o MT, sem dúvida nenhuma, foi o melhor jogador da partida. Ele com certeza tem muito futuro pela frente. Esse sim, cara, esse sim é uma boa revelação da base. Esse sim é um jogador promissor que tem muito sim a evoluir. O jogador precisa mais jogar ali na sua função mesmo, jogando mais pelo lado esquerdo, no ataque do Vasco, no meio campo. Ele é um bom jogador, cara. É um talento desperdiçado jogando ele na lateral esquerda. Tem que colocar no meio campo ou ali na ponta esquerda, no lugar do Thales, porque não dá mais. O Vasco está totalmente perdido. O meio campo do Vasco não existe. Marquinhos Gabriel hoje não jogou absolutamente nada, jogou muito mal mesmo Marquinhos Gabriel. Algumas boas oportunidades em cobrança de falta, em todas ele acertou a barreira. Teve um lance no segundo tempo que ele poderia ter chutado, ele optou pelo drible, foi facilmente desarmado pelo jogador do Botafogo e perdeu algumas oportunidades de muita relevância para o Vasco, para ajudar o Vasco a vencer a partida. Falar do Zeca, né, que teve aquela grande felicidade, o gol contra marcado aí pela segunda vez no Campeonato Carioca. O Vasco faz um gol contra, a segunda rodada seguida do Campeonato Carioca que o Vasco fez um gol contra. Fez contra o Nova Iguaçu do Ricardo Graça e agora aí o Zeca, né? Talvez isso seja erros de posicionamento aí dentro de campo, falhas aí defensivas, falhas aí de comunicação, porque é o que eu vejo, né? Essas falhas aí de comunicação, o Lucão poderia ter gritado tanto no lance do Ricardo Graça, que ele fez o gol contra na semana passada, e também nesse jogo aí contra o Botafogo, que o Zeca fez esse gol contra. O Lucão poderia ter gritado, sai que é minha. Não gritou, que infelizmente acabou tomando 2 gols contra. Realmente é um absurdo. O torcedor vascaíno não consegue entender por que o Vasco está nesse buraco, por que o Vasco não consegue sair, não consegue vencer absolutamente ninguém. A gente fica aqui pensando o que passa na cabeça do Jorge Salgado assistindo esse jogo, o que passa aí na cabeça da diretoria do Vasco. O Jorge Salgado assumiu agora, não trouxe nenhum recurso pro clube, o clube está na segunda divisão, quebrado, sem cota da televisão, sem dinheiro nenhum, e ele não trouxe nenhum investidor, não trouxe nem nada pro Vasco, não trouxe absolutamente nada, e o que a gente vê é esse marasmo, é esse futebolzinho apresentado pelo nosso clube, suando para empatar com o Botafogo, suando aí para empatar com o Caldense, se classificando na Bacia das Almas na Copa do Brasil e sem vencer nenhum jogo na temporada. Deixa aí nos comentários o que você achou dessa partida, deixa aí também quem foi o pior jogador do jogo de hoje e o melhor para você. É isso aí, pessoal, muito obrigado, tô muito puto com esse time, mais uma vez, cara, todo pós-jogo nosso aqui é essa tristeza, essa raiva que a gente sente desse time medíocre, desses jogadores medíocres que vestem a nossa camisa. É isso aí, pessoal, tamo junto, é nóis. Queria fazer um apelo à torcida do Vasco, que apoie o nosso time. Esse é um momento difícil, mas é na dificuldade que a gente sabe trabalhar melhor. Nós vamos sair dessa situação, tenho certeza absoluta que o Vasco vai se recuperar. Agora, precisa do nosso apoio, nós temos que apoiar os jogadores e estar sempre abraçando esse time, abraçando e apoiando o nosso clube, o nosso time, que é o melhor que a gente pode fazer.